O monoteísmo é a linguagem técnica que significa a adoração de um e o único Deus. Porque no Islã ou em árabe diz-se o que? At-Tawhid. At-Tawhid. Tawhid significa fazer Allah subhanahu wa ta'ala como o único ser adorado. E esta é a base do Islã. A base do Islã é isto. Quando se diz que o Islã é a única religião de Allah subhanahu wa ta'ala, quando se diz que o Islã é a religião de todos os profetas, de todas as criaturas, o Islã referido é o monoteísmo. Ou o que? At-Tawhid, Al-Hanafiyya. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse quando se referiu ao povo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Hanifa. E devem seguir a religião ou a tradição religiosa do vosso pai Ibrahim alayhi salam. Por quê? Hanifa, por ser uma pessoa monoteísta, uma pessoa que teve um monoteísmo puro. Huwa sammakum al-muslimuna min qabl, foi ele quem vos denominou de muçulmanos. O termo muçulmano significa submissos a um Deus único. Significa você se submeter. Submeter significa o quê? Aceitar Allah subhanahu wa ta'ala, suas ordens, a adoração de um único Deus. Isso é que é o Islã. A palavra Islã ou muçulmano não tem outro significado a não ser o quê? Submissão. Portanto, é aqui onde nós falamos que todos os profetas foram muçulmanos porque foram submissos a um único Deus. E nós, os muçulmanos, somos chamados a seguir Millatu Abina Ibrahim, a tradição religiosa do nosso pai Ibrahim alayhi salam, aquele que nos chamou de o quê? De muçulmanos ou submissos a um único Deus. Então esta é a base do Islã. E é aqui onde surge a crença islâmica, a aqidatu sahiha, a crença pura. Porque o monoteísmo é específico, mas a crença é generalizada. Sim, quando você acredita que a árvore que criou, então você está sendo crente para a árvore, não é? Quando você acredita que fulano tem poderes de te beneficiar ou de te prejudicar naquilo que só Allah subhanahu wa ta'ala consegue, então você está a crer nele, não seja a crer quem? É Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para nós, os muçulmanos, principalmente a Sunnah wal Jama'a, a nossa crença é baseada em acreditar na existência e na adoração de um e único Deus. Mas ninguém. Esse deve ser o princípio de todo muçulmano, deve perceber isso. Então, kalimatu la ilaha illallah, não é? A palavra esta aqui é muito fácil de pronunciar, a gente sempre diz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talvez nós podemos não perceber o sentido profundo desta frase, desta pequena frase, mas os árabes, os quraishitas, quando escutaram isso, perceberam logo na íntegra. Por isso disseram no outro versículo: aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. La ilaha significa não há outro ser digno ou que merece ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que você rejeita todas as divindades, tudo aquilo que se chama de Deus, está a negar com o kalimat, o quê? La ilaha illallah, está a negar tudo. E é importante perceber que o Tawhid, os álamos dividiram em três partes. A primeira parte que é a Tawhid Rububiyya, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no que concerne ao poder de criação. Ao poder do quê? De criar. O muçulmano deve acreditar de que tudo que nos rodeia, tudo que existe, tudo que foi citado, que Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo quanto existe. Até aquilo que é tomado como divindade, por outras pessoas, ou talvez por alguns muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê?
Ibadun amthalukum, também são minhas criaturas. Essas que vocês tomam de Deus são minhas o quê? Criaturas. Wa'budullah, devem adorar apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah é o criador de tudo quanto existe. Tudo, na terra, nos céus, no universo todo. E aquilo que a gente consegue enxergar e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz que existe e a gente não consegue enxergar. Ele é que é quem? O criador. Esta é a primeira parte. A segunda parte é o centro, é o mais importante, que é a Tawhid al-Uluhiyya, unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E é aqui onde há problemas, é aqui onde os profetas, foi a causa da criação de nós, foi a causa do envio dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Não criei os jinnis e os seres humanos إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, somente para minha adoração. Este é o propósito da criação. Se você se questiona por que eu fui criado e colocado neste mundo, é para adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu não busco de vocês, dessas criaturas, o quê? O sustento, de que Allah depender de nós para se alimentar. Não. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhu quwwati al-matin. Depois Allah subhanahu wa ta'ala à frente acrescenta dizendo que Ele é que é o sustentador, com uma força imensurável. Portanto, Allah não necessita nada de nós, e nós é que necessitamos dele. A única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena por ter nos criado é o que? A adoração somente a Ele. Sermos fiéis para com Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Talvez o maior problema é a gente entender a palavra adoração. O que significa adoração? Ibada significa o quê? Ou al-ubudiyya significa o quê? Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro que não nos criou e nos colocou nesta face da terra somente para o quê? Adorarmos a Ele. Depois surgiu um dos grandes álimos de nome Ibn Taymiyyah e deu o conceito da adoração. O que significa adoração? Disse: adoração, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahiratan wa batina. Este grande sheikh, grande imam, disse: a adoração significa que é uma palavra que junta, congrega, junta tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e fica satisfeito quando é feito, seja por práticas visíveis como salat, siyam, recitação de Qur'an, não é? Ou aquilo que só se pronuncia, não é? Dua, adhkar, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, é ibada. Recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala é ibada. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا, e aqueles que se recordam de Allah subhanahu wa ta'ala, muitas vezes aqueles que fazem tasbih, é ibada. Você não consegue, não precisa se mexer, fazer sijda, não, só vai mexendo a sua língua, glorificando Allah subhanahu wa ta'ala, é ibada, não é? Zahira, aquilo que é visível, não é? E aquilo que é invisível. Existem ibadas que são invisíveis, que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. Por exemplo, o jejum passa, quer dizer, é como se fosse visível, mas no fundo não é visível, porque quem sabe na íntegra que você está de jejum é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso ele disse: as-sawmu li wa ana ajzi bihi. O jejum é para mim e eu é que vou recompensar. Não é? A pessoa é normal beber água, sair para fora e dizer que jejuou quando não jejuou, não é? É normal isso. Então quem sabe na íntegra que você jejuou é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, al-ikhlas, a sinceridade, não é? É uma das condições na adoração. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Não é? E vocês foram ordenados a adorar Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina, com ikhlas, com sinceridade, ser sincero na adoração. E agora, este conceito do Imam Ibn Taymiyyah deixa claro de que tudo que é feito
sem a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, sem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter ensinado, não é ibadah. Agora, para você conhecer o que é ibadah, precisa estudar ou aproximar as pessoas que estudaram e procurar saber. Sim, porque se você introduzir coisas na religião achando que são bonitas, aí já vais cometer outra coisa, al-bid'ah, que é a inovação. Por isso, o conhecimento básico é obrigatório para todo muçulmano. Significa o quê? Conhecer o que é halal, conhecer o que é haram, saber como adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é obrigatório para todo muçulmano, seja homem ou mulher, deve conhecer. Agora, o conhecimento aprofundado, esse sim é que é específico para os ânimos. Agora, aquilo que é básico, todo muçulmano deve conhecer. Por isso não vale dizer que eu não sei, eu não tenho tempo. Não, deve arranjar um tempo. Hoje em dia, pior ainda, você não tem como se justificar porque não tinha tempo. Além das aulas presenciais, existem os TikToks, os Facebooks, não sei o que, sempre passam muita coisa do Islã. É só você procurar um sheikh e começar a seguir, e ele vai te ensinar em todas as línguas, Makua, Swahili, Kimani, não sei o que, Machangana, tudo. Você vai aprender, não vai parar perante Allah subhanahu wa ta'ala e dizer que eu não aprendi porque não tinha tempo. Já não. Essa desculpa é inválida. Então, o conhecimento básico é obrigatório para todo muçulmano. E a base do Islã é o Tawhid. Portanto, e um dos alimos contemporâneos de nome Muhammad Mukhtar al-Shanqiti diz: "Kullu amalin laysa fi kitabillahi wala fi sunnati nabiyhi fahuwa batil." É importante perceber de que todo tipo de ação que não se encontra no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Corão, ou no Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deve saber que isto aí é batil. Batil significa o que é inválido. Significa que você deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala kama amara bihi, assim como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. É assim como se adora Allah subhanahu wa ta'ala. E não pensar em acrescentar alguma coisa, não. Mesmo que pareça mais bonito ainda, não é? Mesmo que a coisa fica mais linda quando você pensa na sua cabeça e tal, fica a saber que isto aí, se não está no Sunnah, não está no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, então esta coisa não vale. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Aquele que for a praticar uma ação que não faz parte das nossas ordens, então será devolvido, significa não será aceito. Isso volta para ele mesmo. São palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Aquele que inovar algo nesta nossa religião, o qual não faz parte dele, fahuwa rad, será lhe devolvido também, não é aceito. Então, é salat. O profeta disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." A questão do salat, o profeta disse o quê? Devem rezar assim como vocês me viram a rezar. E como é que o profeta aprendeu o salat? Quando os salats foram tornados obrigatórios, apareceu Jibril. O primeiro salat foi o Dhuhr. E fez o salat enquanto o profeta observava e disse para ele: "Salli kama ra'aytani usalli." Tens que rezar da maneira como me viste a rezar. E o profeta transportou aquilo para nós. E nós temos que manter assim. Agora imagina, aumentar o salat al-Dhuhr com 5 rakats. É bonito, né? Mais um rakat é mais um bônus, né? Mas perante Allah subhanahu wa ta'ala não vale. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hoje eu completei a vossa religião. Significa deve-se praticar assim como o profeta praticou. Não é? Não diminuir nada, não aumentar nada. Se você gosta de rezar, não aumenta o salat al-Dhuhr, nem o salat al-Maghrib. Levanta a noite e faz salat al-Tahajjud. Está cheio de salates que você pode fazer e ganhar muito algo em vez de inventar coisas dentro dessa religião. Portanto, evitar a questão de inovar coisas e introduzir coisas na religião. E outra coisa, prezados irmãos muçulmanos, um muçulmano na sua crença, quando você aprende a crença islâmica de forma correta, al-aqidatu sahiha, não é? E tu aprendes o tawhid, sabe quais são as vantagens que você ganha? Passas a crer em Allah subhanahu wa ta'ala, uma crença que te tira o medo
sobre certas criaturas. E quando você não tem o tawhid, não tem o aqida, para ti tudo pode ser uma perseguição ou questões supersticiais. Superstição é aquilo que nós acreditamos em algum momento, de que quando você escutar um pássaro à noite a cantar na sua casa, é porque está a trazer uma mensagem de que alguém vai morrer. Sim, esse tipo de coisa nós temos, não é? Existem certos pássaros que são noturnos, não que são feiticeiros, nem anunciam mau augúrio, não anunciam nada. Allah criou-lhes assim para voarem durante a noite. E do dia eles ficam a descansar. E alguns voam de dia e durante a noite estão a descansar. Não estão a anunciar nada. Um deles é o que é o mocho, aquele de voz grossa, não é? Antigamente era assim, parou, escutou-se não sei o que, já estava a se insultar, não sei o que, sai a apedrejar. Por quê? Não, está a anunciar alguma coisa. Tem de perceber que a morte é um facto que Allah subhanahu wa ta'ala infligiu a nós. Se existe uma coisa que cada um de nós tem a certeza, é morrer. Certeza. Você pode procurar muita coisa que não ter a certeza, mas se existe uma coisa que temos todos certeza aqui, é morrer. Então não há necessidade de dizer que um pássaro está a anunciar, não. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu man 'alayha fan. A não ser que haja uma prova clara onde Allah ou o profeta diz que aquele pássaro ali faz isso. E não há nada disso. Não há de encontrar. Então aqueles pássaros são pássaros noturnos. Allah subhanahu wa ta'ala criou assim. Não são anunciadores de infelicidades. Não anunciam nada. Então parem de insultar, de apedrejar. Então, isto aqui acontece quando você perde, quando você não tem aqida sahiha. Um dos pontos do iman, que é o quê? Al-iman bil-qadar, khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Crer no decreto, no poder de Allah subhanahu wa ta'ala, de que o bem e o mal que te acontece vem da parte de Allah. Não é Alfredo, nem Abdullah, nem Titio fulano, não tem nada a ver. A não ser que se comprove com A e mais B. Se não há prova nenhuma, não tens como acusar ninguém de que te fez mal. O mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala não deu poderes a uma pessoa para beneficiar. Para beneficiar, digo, de coisas que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que beneficia. Agora, quando sai anúncios de que apareceu alguém, ele vai curar a tua doença, vai te prover o que é rizqi, vai te dar emprego, vai, significa tem poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Anúncios estão a acontecer aí na cidade, vocês sabem, eventos estão a acontecer. Para você que é muçulmano, tenha cuidado em participar nesses eventos, porque aquilo não passa senão o quê? Al-kahana, não é? O curandeirismo, não passa de adivinhos. Aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos chamou a atenção quando disse: Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Aquele que crer, que ir a um curandeiro, não é? E crer daquilo que este curandeiro vai falar, deve saber de que acabou de descrer de tudo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem provê rizqui é Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Quem tira a vida é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem te dá o sustento, saúde, tudo é Allah subhanahu wa ta'ala. Então é isto onde o profeta foi dizer: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diga que o quê? Aquilo que eu degolo, o animal que eu abato, não é? Seja no Corban, não é para o consumo, as minhas orações, não é? A minha vida, não é? E a minha morte, tudo é por causa de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se você tem dificuldade na vida, volta-se para Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يفرحون. Allah subhanahu wa ta'ala está nos chamando a atenção aqui, dizendo: ó Muhammad, se os meus servos te perguntarem acerca de mim, como devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para deixar mais claro que ele está próximo, não usou kul, disse fa inni qarib, eu estou próximo deles. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, vou responder o pedido daquele que se volta a mim com toda delicadeza, não é? Toda humildade e toda sinceridade. Allah subhanahu wa ta'ala vai te responder. E nós fomos ensinados quais são os momentos que são sagrados para alguém fazer o quê? Fazer dua. Yawm al-Jum'ah, fi akhir Yawm al-Jum'ah, no último tempo do dia de Jum'ah. Os ánimos dizem porque o dia no Islã começa logo ao pôr do sol. Significa que o Jum'ah entrou desde ontem, não é? Então vai acabar depois de Salat al-Asr para Maghrib. Aquele é o último tempo. Então é aquele momento nobre, momento sagrado para fazer dua e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. E tem uma coisa: Allah não se pede só as necessidades. Esse é o nosso problema, é que nós procuramos Allah quando temos necessidade. Aí já começa um problema. O profeta diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala no hadith al-Qudusi, deve recordar de Allah subhanahu wa ta'ala quando você está bem. Voltar-se para Allah, pedir, agradecer também dua, não é? Como fez o Nabiullah Yusuf, quando Allah subhanahu wa ta'ala realizou para ele o sonho. Ele levantou as mãos, disse: Allah, eu agradeço em ti por ter me tirado da cadeia, ter concretizado o meu sonho e me mantido como muçulmano. Isso aqui também é dua, reconhecer que Allah subhanahu wa ta'ala te deu e ser muito grato para com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós não. Está tudo bem, Allah não deixa Allah e está a relaxar, não é? Quando a coisa aperta, para pedir dua, fazer dua para mim, não sei o quê. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Menosprezar Allah subhanahu wa ta'ala, não dar valor àquilo que ele ordenou e tudo mais, tem consequências graves. Aqui nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que menospreza as nossas ordens, as nossas recordações, terá uma vida miserável. E no dia de Qiyamah vemos de ressuscitar cego. E ele vai perguntar a Allah subhanahu wa ta'ala: por que me ressuscitou cego? E eu era uma pessoa que via sem nenhum problema. Disse: é assim mesmo, os nossos versículos, as nossas ordens chegaram a ti e você menosprezou. E hoje também você está desprezado. Portanto, recorda-se de Allah subhanahu wa ta'ala nos melhores momentos, enquanto você está de saúde, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, está com vida boa e tudo mais. Recordar-se dele para que Allah subhanahu wa ta'ala recorde-se de você quando a coisa ficar preta, como costuma-se dizer na gíria popular. Quando as coisas ficarem graves, Allah subhanahu wa ta'ala vai recordar-se de você. Significa, Allah subhanahu wa ta'ala, se você levantar as mãos, será fácil responder o seu dua. O outro momento é bem al-adhanat wal-iqama, no meio entre adhana e iqama. Aquele tempo curto ali é muito importante. Em vez de ficar com o telefone, há irmãos que dizer, estão viciados no telefone, só iqama aí que lhes recorda que já chegou a hora de salat. Até dentro do salat tem de ver TikTok, tem de mandar mensagem no WhatsApp, nos grupos. Aqui na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, o mais correto ao entrar aqui é desligar os dados móveis e sentar. Esta é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui não se trata senão Allah, aquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que deve ser. E o outro momento, وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. O momento mais próximo em que o servo está perante o seu Senhor é quando está no Sijda. Ali tem de fazer dua, pedir, voltar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir o perdão, colocar as suas necessidades e tudo mais. E o momento mais sagrado ainda é Akhir al-Layl, a noite, quer dizer, a madrugada, quando começa já a entrar a madrugada. Estamos a falar de 1 hora, 2 horas. Em vez de acordar e voar, fazer coisas que não prestam, faz wudu, estende seu musalla, faz Salat al-Tahajjud. Salat al-Tahajjud não é tarawih, irmãos.
Tarawih é que é para Ramadã só. Tahajjud é para todo momento. Mas nós deixamos Tahajjud é só para Ramadã. Ramadã é só Tarawih, irmão. Não estamos a ver aí quando a gente não percebe o Islã. Tarawih é que é específico, Salati do Ramadã. Se você fazer Tarawih agora, estás a cometer erro. Tendo que fazer no Ramadã. Agora Tahajjud. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. E quando for aquela hora da tarde, aquela noite ali, as primeiras horas de madrugada, então fatahajjad bihi, então levanta e faz o salat tahajjud, levanta as suas mãos para os céus e pede a Allah subhanahu wa ta'ala, coloca teus problemas perante Allah subhanahu wa ta'ala, e não diante de uma pessoa que diz: eu vou te dar emprego, vou curar tua doença, vou. Essa pessoa está a dizer que é Deus. E se você for, estás a cometer o shirk billah. Volta-se para Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós devemos perceber? No Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Islã, não se ensina que a pessoa existem pessoas, não se ensina que existem pessoas que para o dua, quando eles fazem dua, o dua deles é aceito. Qualquer um pode voltar-se para Allah subhanahu wa ta'ala e pedir aquilo que quiser, Allah subhanahu wa ta'ala aceitar. Às vezes a pessoa mais desprezível pode ser a pessoa que o seu dua é mais aceito. In akramakum inda Allahi atqakum. O melhor dentre vós é aquele que mais teme Allah subhanahu wa ta'ala. Você quer ser próximo de Allah? Seu dua, as coisas serem fáceis. Kun min al-muttaqin, seja uma das pessoas que mais teme Allah subhanahu wa ta'ala. Significa se afastar do pecado, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, confiar nele e tudo mais. E isso não tem nenhum selo visível no rosto de alguém. As vestimentas não quer dizer que a pessoa é a mais temente. Porque em algum momento quando a gente vê um sheikh, os olhos bonitos, diz que mashallah, esse é um grande sheikh, grande. O que é que te certifica que a pessoa é isso? Portanto, cada um de nós está livre de se voltar-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui nós não usamos sheikhs para chegar como intermediário, não. As normas são essas que eu acabei de citar, não é? Ser uma pessoa temente a Allah subhanahu wa ta'ala, voltar-se para Allah subhanahu wa ta'ala, colocar suas preocupações, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que adora Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não está desenhado nas vestimentas. Não está. Mas sim aquilo que você acredita dentro do seu coração. É assim como o Islã funciona. E a ibada, apesar dos irmãos muçulmanos, temos que tirar na cabeça de que é fazer jejum e fazer salat acabar. Não é só isso. Esses são sim os pilares do Islã, mas o ibada vai mais que isso. A primeira coisa é crer em Allah subhanahu wa ta'ala e confiar nele, não é? Ser uma pessoa que confia em Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala, basta-lhe Allah subhanahu wa ta'ala. Confiar nele. É assim como os profetas nos ensinaram. Quando o Nabi Allah Ibrahim foi pegue, destruiu, aquele episódio dele destruir os sonamos na terra dele, depois lhe pegaram, o Shaitã disse: o melhor castigo para este aqui é criarmos um fogo muito enorme e lançar ele para o fogo. Então naquele momento em que estava sendo lançado, ele se entregou a Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: aqui, quem pode me salvar é só Allah, mais ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu os anjos que fossem o quê? Salvar a ele. Os anjos chegaram ali: que tal? Allah autorizou para a gente te salvar, o que é que você diz? Não, voltem lá, não quero vosso apoio. Rejeitou. Se fosse eu e você, logo sim, salve lá, amigo, fogo. Não é? Nada. Ele disse: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Basta-me Allah subhanahu wa ta'ala. Só o melhor dos guardiões. Fala ni'mal mujibun. E Allah subhanahu wa ta'ala respondeu na hora: ya nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo seja, digamos o quê? Um freezer. Quer dizer, um fogo frio. Wa salaman. E paz. Significa, não pode ser só frio, porque frio também mata. Poderíamos traduzir como AC. Hoje em dia, para a gente perceber, com este calor que tal? Ventoinha e AC. Melhor é AC, não é?
Você fica, começa a sentir raha nafsia e fica ali numa boa. Então, ele ficou ali naquele fogo, as pessoas assistirem que ele está a queimar, mas nada estava a acontecer. E ele falava que foram os melhores dias que ele passou na face da terra, enquanto esteve naquele fogo. Depois do fogo se apagar, as pessoas viram Ibrahim, está a sair. Saiu vivo. É assim quando se confia em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus sahabas foram ditos: Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Que as pessoas se uniram contra vós, assim vão vos aniquilar. O profeta disse: vamos correr para onde? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aquilo só aumentou fé neles. Aquelas ameaças aumentaram o quê? Fé neles. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. E eles se voltaram para Allah subhanahu wa ta'ala, que nós confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala, o melhor dos guardiões. E é isso que você, que é muçulmano, está em situações difíceis, volta-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Em momentos difíceis somos aconselhados a ser o quê? A ser paciente. وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Seja paciente nos momentos difíceis. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar os pacientes no dia de Kiyama sem prestação de conta. Portanto, não acreditem, empresários de Islã muçulmano, que existe um poder num ser humano de te beneficiar com emprego, te beneficiar com uma saúde imensurável, te beneficiar em te dar filhos porque você não tem filhos. Não. Esse poder é de Allah subhanahu wa ta'ala. É de quê? De Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirunahu wa ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Prezados irmãos muçulmanos, estamos a falar daquilo que é a base do Islã, a essência do Islã, não é? A nossa base é unificar Allah subhanahu wa ta'ala em tudo que é adoração, em tudo que é criação, não é? Nos seus nomes e atributos. E esta é a aqida de Ahl-Sunnah wal Jama'ah. É a crença daqueles que dizem que seguem o quê? O livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, é isso que nós devemos perceber. E enquanto, se a gente conseguir perceber isso, vamos nos abster de tudo aquilo que é supersticioso. Superstição é aquelas crenças que nós temos antigamente, de que o pássaro xixi, quando canta, está a anunciar o quê? Uma infelicidade. O gato preto é feiticeiro. Sim. Estamos a atribuir essas qualidades. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala cria o que ele quiser. Somente aquilo que o profeta disse, que isto aqui sim, se afastam dele, que deve se afastar. Enquanto a tal criatura não houve nenhum anúncio de que prevê algo desta natureza, não é de você andar a atribuir o tal animal de que é feiticeiro, é isto e aquilo. Não pode. E outra vantagem, no momento em que você tem o aqida e o tawhid no seu coração, te liberta desses tipos de medo. Você não vai ter medo desse tipo de pessoa. Não vai ter medo. Você confia em Allah e mais nada. Essa é uma das grandes vantagens. Quando você aprende o tawhid, aprende o aqida, na verdade, o verdadeiro aqida, te liberta de medos contra coisas supersticiais. E nós temos esse tipo de coisa, principalmente as nossas mamães. A criança está doente porque alguém quer lhe matar, não é? Deve ao hospital a ouvir médico dizer é cólica, isso, vai comprar aquele medicamento, toma, a criança já está bem. Mas nós sempre, tudo que é de mal, atribuímos pessoas. Vai no curandeiro, nunca vai te dizer que você está com açúcar no corpo demais.
precisa diminuir este tipo de alimentação, comer isto não vai te dizer, oh, é teu vizinho aí ao lado, já não vai cumprimentar. Se mandar comida vai despejar. Se não, meteram coisa aí, né? Isso só cria problema. Não estamos a dizer que a feitiçaria não existe. Existir existe. Porque o Islã fala que a feitiçaria existe, prejudica, faz mal. Não é? Mas também o Islã nos ensina, não é? A não colocarmos total o quê? Total fé naquilo que é feitiçaria. Não. E o Islã nos ensina como evitar e combater a feitiçaria. Então, é só seguir isso. Uma das coisas que combate esse tipo de coisa é o quê? Salat. Al-muadaba ala salawat al-khamsa. Você tem de ser firme nas orações. Principalmente salat al-fajr. Man salla al-fajr fi jama'a, fahuwa fi dhimmatillah. Aquele que fazer o salat al-fajr, não é? Com jama'a, aquele que tem o hábito de fazer o salat al-fajr com jama'a, está na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você está na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, aqui não há shaitan, não há feiticeiro, não há ninguém que vai te incomodar. Qira'at al-Qur'an, recitar Qur'an, não é? Principalmente az-Zahratain. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou de az-Zahratain duas suras, Surat al-Baqarah e Surat al-Imran. Disse na casa onde se recita uma dessas suras todas as manhãs, la yadkhulu fiha ash-shaytan wa la sahir. Não entra lá o shaitan nem feiticeiro. Mas o que a gente leva é aquele cursinho pendurar na porta, não é? Escrever hirisi, colocar aqui, não é? Buscar proteção. Não é assim como o nosso Nabi nos ensinou. O profeta diz: Man allaka tamimatan faqad ashrak. Aquele que pendurar hirisi aqui, ou amuleto, qualquer tipo de amuleto, seja aqui ou aqui, faqad ashraka, já cometeu o quê? O shirk billah. A ver? Mesmo que lá dentro se escreva aya, e às vezes nem aya, começam a escrever paus, não sei, coisas aí, nomes de jinnis aí dentro. São essas coisas, temos que falar disso, porque são coisas que nós temos. Então isto aqui é shirk billah, porque você está a depositar de que esse jinni que tem o poder de te proteger, e o muçulmano não busca proteção somente a quem? Ao único Criador. Isso aí não vai te proteger. E tem uma coisa: se você acredita em questões supersticiais, feitiçaria, jinni e tudo mais, fica a saber que você não vai ter um benefício, você vai ser um servo dos demônios. Então você vai, eles vão te pedindo as coisas que eles querem. Galinha não sei o que, faz isto, faz aquilo. Não. Então você passa a ser um servo, acha que está a viver, mas sim está a servir e a adorar um jinni que no dia de Qiyama ele vai te negar, vai te dizer que não tinha Corão para você seguir. Por que você me seguiu? Então você sabia que isso é errado, não sou culpado. Então, a aqidatu sahiha, quando você aprende a crença verdadeira e confia em Allah subhanahu wa ta'ala, essas coisas passam a não ter nenhum significado para si. Então é assim como se protege alguém, um muçulmano, de superstições. As-salawat, al-adhkar, recordar-se muito de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não é isso que a gente faz. TikTok, novelas, coisas demoníacas. Então você está abrindo porta para esse tipo de coisas atacarem a ti. Quando a gente diz para recordar de Allah, não estamos a dizer que você não pode conversar. Conversa, não há problema nenhum. Mas pelo menos depois de cada salat, faz ali uns 10, 20, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, recordar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão não pode estar apoiado lá em casa. Quando o Mus'haf está apoiado, você não abre, só quando chega Ramadã e que se recorda. Tem que ler o Corão, tem muito. Tem nada. Ler o Corão. Tem de ler muito. Este Corão aqui é a maior arma que um muçulmano tem. Nós estamos a dizer para matar pessoas. Estamos a dizer, é aquilo que te coloca firme na religião quando você percebe. Esse tipo de coisa não vão te atacar. Recitar o Corão. Corão é a palavra literal de Allah subhanahu wa ta'ala. É a única coisa que Allah não criou. É a sua qualidade. Por isso que é até permitido jurar pelo Corão.
Porque é o que? É sifa min sifatillah. É a qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin. Este Qur'an aqui é o que você tem de valor dentro da sua religião. Tem de memorizar, tem de recitar, tem de meditar o Alcorão. O Alcorão foi revelado também como um remédio, um medicamento para muita coisa supersticiais, para não te atacar. Mas tudo isso a gente esquece, deixa ali, o Corão fica coirado. Só quando chega o mês de Ramadã, até apanha constipação, quando começa a abrir logo, porque não costuma ler. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. É assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam vai queixar: oh Allah, o meu povo abandonou este livro aqui. O livro que há 1400 anos atrás que foi revelado, ainda não houve nenhuma deturpação. Outros livros, apesar de encontrar Bíblia, essa Bíblia aqui tem 100 e tal capítulo, outro tem 140. Mas como? O Corão você vai encontrar 114 suras. Só. Em toda parte que você vai dizer 114 suras, mais nada, 30 juzos, 114 suras. Mas estamos a deixar o Corão, estamos a abandonar, a gente não investiga, não faz nada, por isso caímos em erros graves. Percebemos mal os versículos que falam do certo assunto, achamos que temos que fazer assim, já começa a derramar sangue e diz que está a fazer para Allah subhanahu wa ta'ala. Você está longe disso. Então quando você percebe, essas são as consequências que vão acontecendo. Então o Corão, irmãos, precisa de ser estudado. Não se lê só, estuda-se o Corão. Deve-se estudar, perceber. Esse conhecimento todo está ali. Sabe, os muçulmanos ficam investigando e encontram muita coisa que a gente nem percebe. Até a própria ciência encontra muita coisa boa ali. E nós estamos bem distantes daquilo. وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ. Nós somos as pessoas que mais merecem perceber o Corão. Então quando você abandona o Corão, acabou que vai recorrer a outras coisas e acha que aquilo está a te beneficiar, mas sim está a te prejudicar. Portanto, prezados meus irmãos muçulmanos, eu não queria alongar tanto, só queria recordar a vocês de que a base dessa religião é o monoteísmo, a Tawhid. Não é? E a nossa crença, não é? Como a Sunnah wal Jama'ah, é crer em Allah subhanahu wa ta'ala em todo o seu poder. E em momento algum a gente duvidar disso. E perceber o que é ibada. O que é ibada? Temos que perceber. Quando você percebe isso, acabou. Vais viver sem nenhum problema nesta face da terra. Não é? Não que problemas não hão de acontecer, mas serão fáceis de resolver. E você terá a total proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando a gente se distancia, Allah subhanahu wa ta'ala também nos deixa. Nos deixa. Portanto, o muçulmano não crê, não aceita que existe uma pessoa que aparece que diz que vou te dar emprego, vou te dar saúde, vou te dar filhos. Não. Isso não é para nós. O muçulmano acredita que quem dá a vida é Allah subhanahu wa ta'ala. Não é quem dá o sustento é Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa pode ser a causa. Pode ser a causa. O que a gente faz é só buscar as causas. Ir estudar, se formar, aprender um emprego. Você está buscando o quê? A causa para tal o quê? Para tal sustento, para o tal estar bem. Mas no fundo você sabe quem dá vida, quem dá saúde, quem dá tudo isso é Allah subhanahu wa ta'ala. E este é o princípio daquilo que é a base do Islã. Não é? Evitar inovar coisas na religião com uma beleza de que isto aqui Allah vai aumentar mais trabalho para mim. Não vai se aumentar nada. Porque a religião está completa. O que você deve fazer é aprender a religião da maneira mais correta. Por isso, todos os cheikhs há de ver a repetir muita coisa. A mesma coisa, cada um é explicado, mas a repetir a mesma coisa porque não há novidade na religião. Talvez a coisa você pode não saber, mas não significa que a coisa não existe. Existe sim. Talvez é que te fugiu o conhecimento e tudo mais. Portanto, devemos nos apegar ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Não é? Devemos apegar ao cordão de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Tawhid, e a gente não pode se dispersar. No momento em que a gente se dispersa, já começam a surgir esses problemas todos.
ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.